Agora a gente está numa catarse, depois da catarse veio o diálogo. Nada mais pertinente falarmos de uma aldeia global que reforça, mesmo sem intenção clara, o desejo da maioria ou dos mais influentes. Zygmunt Bauman foi um sociólogo e filósofo polonês do século XX, conhecido por trazer questionamentos e pensamentos sobre as interações sociais entre os indivíduos nos séculos XX e XXI. Human bonds are a mixture of blessing and a curse. Blessing, because it is really tremendously pleasurable and tremendously satisfying to have another partner on whom you can rely and do something for him or for her. It's it's some kind of experience which is unavailable to the Facebook friendship. So it's a blessing. And I think that very many young people they are not even aware what they lost because they never experienced this sort of situation. On the other hand, it is a curse because once you enter the bond, you expect to stay there forever. You swear, you take an oath, till death do us part, right? Forever. Maristela Abreu, 34 anos, publicitária, mestranda de conteúdos digitais pela UFRJ, especialista em produção de conteúdo nas redes sociais da TIM Brasil. Então, assim, você tem uma geração que está acostumada a trocar de telefone, sei lá, a cada ano até antes, pelo novo lançamento, que baixa, sei lá, quantos aplicativos e desinstala, não sei, porque é muito a cultura do teste, é o OS beta. Todo mundo está sempre trabalhando num ambiente onde o teste ele é a premissa para qualquer coisa. Esse tipo de comportamento ele foi levado também nas relações pessoais. Só que, por conta dessa velocidade que agora o indivíduo tem de aprender, de consumir, de testar, vem também o testar e o descartar. No momento que você está testando, você descarta muito fácil. Você leva esse comportamento para os níveis de relacionamento. Então você começa, assim, você tem um pool de potencial enorme de pessoas para fazer amizade. Você testou, conversou um pouco com um. Cara, ele não te deu o que você quer, você descarta e vai para outro. Então esse always beta, esse exercício que a gente está tendo, é levado no nível de amizade e de relacionamento também. Assim, você está conectado com um monte de gente. Em vez de você pegar isso como uma premissa para você conectar e desconectar, tenta achar alguém que tenha realmente interesses próximos e tenta realmente se conectar com uma pessoa que você nunca teria acesso ou nunca teria tanta conexão através de interesse se você não tivesse essa tecnologia, sabe? Nádia Rebouças trabalhou em várias agências multinacionais. Atuou na campanha voluntária da Ação da Cidadania, articulada pelo sociólogo Betinho. Nádia Rebouças passou a realizar palestras e participar de planejamento de campanhas para a transformação de paradigmas na sociedade para várias organizações no terceiro setor. Então, quando o Bauman nos fala desse mundo líquido, ele está falando exatamente dessa nossa perda de identidade. A nossa identidade traduzida por produtos de consumo. A identidade é só sua e é o que você vai fazer com isso. Né? Você pode ter uma mesma criança que foi educada numa mesma casa, com valores e tal e não sei o quê, e eles vão virar pessoas totalmente diferentes. Aliás, filho é assim. Mas o que faz isso? É o sou. São as minhas escolhas. A escolha é a coisa mais importante que é só nossa. Nós escolhemos. Então, ao longo da vida, você vai mudar essas escolhas. Você vai escutar mais o seu sou ou menos o seu sou. Para isso, você precisa entender que a única coisa que é sua pela vida fora
eu vou falar, é a sua alma. Então, eu queria dizer para vocês que esse mundo do século XXI, ele está muito estranho, porque ele trouxe muita intolerância. Começa por a gente ter um Trump como presidente do maior país do mundo. Não quer dizer que a gente não viveu intolerância todo o tempo. Eu vivi ditaduras, né? Eu vivi a ditadura no Brasil, onde eu vivi profunda cerceamento da minha liberdade. Eu, com a idade de 18, 19 anos, não podia falar, não podia fazer nada. Então, eu vivia a intolerância o tempo todo. Eu conheço muito menos a tolerância. A tolerância eu tento criar no meu ambiente, ou nos ambientes em que eu estou. Mas o ambiente da internet é um ambiente intolerante. O ambiente entre as pessoas hoje está muito intolerante. Se isso é uma evolução, não sei. Por conta da possibilidade de dar voz para muita gente, a gente tem muita gente falando e pouca gente escutando. E quem escuta, às vezes, não absorve. Escuta e vai lá e replica. Escuta e vai lá e replica. Não absorve aquilo ali, não pensa, não digere, porque a participação no ciberespaço está ligada diretamente a você ter uma voz. Então você tem que falar também. Todo mundo está gritando. A realidade do ciberespaço é essa. É tipo um campo aberto com um monte de gente gritando, falando. E assim, algumas escutam, outras não. Mas aí quem está escutando quer falar também. Aí todo mundo fala junto, ninguém escuta. E quando a gente fala nisso, a gente tem que falar em diálogo. A internet, em princípio, parece que ela nos possibilita ter muitos diálogos. Mas se a gente desce e vê os comentários, a gente vê uma discussão e um debate constante. Eu trabalho para trazer para as pessoas um terceiro D, que não é o debate, que não é a discussão, que é o diálogo. E que ele parte de um princípio totalmente diferente, de que eu não posso fazer do outro o que eu quero. O outro tem uma história, o outro tem o caminho dele, tem as coisas que ele tornou consciente, e eu preciso entrar no caminho dele para poder ajudá-lo a ter uma mudança de jornada ou qualquer coisa. Diálogo, você pressupõe um equilíbrio, tá? Um diálogo, você tem uma pessoa emitindo, uma pessoa recebendo, e a pessoa que recebe, ela emite, e quem estava falando também escuta. Então, o diálogo é uma troca. Agora, o ciberespaço está sendo realmente um lugar de exposição de todos os tipos de vozes possíveis e inimagináveis. E aí você encontra a sua voz e você troca ideia que você não conseguia fazer. Tá literalmente uma catarse cibernética de tudo que os micromovimentos não conseguiam viver na vida real. Agora, se você olha no recorte que, cara, você não tem todo mundo realmente acessando o ciberespaço, ele não é democrático. E se você pensar que as construções que a gente tem do real, onde você tem um grupo dominante e um grupo dominado, são levados para o ciberespaço, você também não tem um ambiente tão democrático assim. Eu acho que a plataforma ela é muito mais focada em dar à luz do que efetivamente ser democrática. Porque as pessoas e a sociedade que tem que ser democráticas, não a plataforma. Pierre Lévy é um filósofo, sociólogo francês, pesquisador em ciência da informação e da comunicação e estuda o impacto da internet na sociedade, as humanidades digitais e o virtual. So the freedom of expression that we now have on the internet and that we did not have at the time of the monopoly of the mass media that were controlled by a small group of people. And finally, we have more ability to discuss collectively important problems, to deliberate about the questions that are important for the political life of our countries, our cities, and so on. O lugar de fala ele não é para você proibir, mas é para deixar a pessoa que realmente passou por aquele tipo de experiência, por aquele tipo de preconceito mesmo, e dar a voz a ela e a perspectiva do que é realmente, porque eu posso ficar aqui meia hora falando
de preconceito de cor e colorismo e racismo, só que eu não sofro isso na minha pele. Eu, por empatia de ter preconceito, obviamente em outro campo da minha vida, consigo falar do como é ruim sofrer qualquer tipo de discriminação. Mas eu não posso falar o que é ter sofrido algum tipo de preconceito em relação à minha cor, porque eu nunca sofri. E aí, nesse momento, eu respeito o lugar de fala do amiguinho, e se tiver alguém dos meus amigos que realmente sofreu esse tipo de preconceito, ou é negro, vai falar. Eu, por exemplo, fiz em 2005 uma campanha que é Onde Você Guarda o Seu Racismo? Uma campanha que foi muito importante, eu ajudei 40 ONGs a fazer essa campanha. E era uma campanha de diálogo, que a gente chamava de diálogo contra o racismo. Naquele momento, eram nós, muitos brancos, falando sobre o racismo. Qual foi a consequência dessa campanha mais importante para mim? Primeiro que ela estimulou a chegada das cotas. Mas o mais importante foi que hoje quem trata da raça negra e das questões deles e dos valores deles são eles. Não são mais os brancos pesquisando eles, o branco fazendo as coisas por eles. É a rádio que está coordenada por eles, é uma Marielle que chega na Assembleia. É isto que é a diferença. Essa população se empoderou, é dona de si mesmo, da sua identidade, vai construir o seu caminho, e eu tenho um enorme prazer em assistir isso tudo. Donc l'idée de l'ingénierie du lien social, au fond, c'est d'exploiter au maximum toutes les richesses humaines qu'il y a dans les populations. De plus en plus, la sociabilité, aujourd'hui, va passer par ces liens sociaux qui ne sont plus basés sur une appartenance territoriale, mais qui sont de plus en plus basés sur l'appartenance à des processus d'intelligence collective, des processus d'échange de connaissances, des processus d'imagination collective, n'est-ce pas? E falando um pouquinho de inteligência coletiva do próprio Pierre Levy, é que todo tipo, eu, vocês, todo mundo tem um tipo de inteligência. Não necessariamente ela é acadêmica e não necessariamente ela é do mercado. Cada um tem um tipo de inteligência. E que através da internet a gente tem o que a gente chama de inteligência coletiva, porque você une a inteligência que a gente tem, empírica, individual, e coloca lá nesse grande sopa, nessa grande rede, à disposição de qualquer pessoa. Então, se a gente volta para as relações tradicionais, para as comunidades tradicionais, eles tinham uma facilidade enorme de criar essa inteligência coletiva. Eu sei fazer melhor uma coisa, você sabe outra, nós trocamos, nós vivemos juntos. Então, assim, eu acho que é exatamente isso, né? Que o poder, quando o Pierre fala de inteligência coletiva, é isso que ele está falando, sabe? Não é você, com todo o seu conhecimento acadêmico sobre a lâmpada. Você não detém todo o conhecimento sobre a lâmpada. Você não usou a lâmpada de todos os ângulos imagináveis. Mas se você pegar o seu conhecimento com o conhecimento de todo mundo que usou aquela mesma lâmpada, você tem efetivamente todo o conhecimento acerca daquele conteúdo ou acerca daquele tema. Então, assim, nenhuma inteligência ela é desmerecida, mesmo que ela seja só empírica. So it's a very ambivalent situation, and hence the curious phenomenon of this solitary person in a crowd of solitaries, right? We are all in solitude and in a crowd in the same time. That there are two essential values which are absolutely indispensable for a satisfying, rewarding, relatively happy life. One is security, the other is freedom. Each time you get more security, you surrender a bit of your freedom. There's no other way. Each time you get a bit more freedom, you surrender part of your security. So you gain something and you lose something. Do ponto de vista tecnológico, material, de serviço, de não sei o quê, nós estamos numa evolução, não há como dizer que não, né? Mas do ponto de vista de ser,
corre-se um risco de nós estarmos vivendo um grande processo de alienação e que a gente não sabe que mundo nós estamos construindo a partir daqui. Eu acho que a gente tem uma evolução da alienação. Nossa, estamos regredindo, então. Pois é, não é questão de estarmos regredindo, a gente que nunca saiu, na verdade, desse lugar. Assim, não estou falando de evolução, macaco, homem, a gente nunca saiu. Os dominantes continuam dominantes, os dominados também são dominados. A gente nunca sai desse patamar, a gente só transfere e potencializa. Então você tem um grupo de... Eu não sei se vocês têm essa percepção, principalmente com as redes sociais e com a bolha dos algoritmos que a gente tem, mas assim, já começa montado numa bolha. E aí, quando as pessoas têm a percepção que elas estão numa bolha e que elas... o que ela está falando ali, melhorando, mesmo que a comunidade local dela não vai conseguir expandir, é que aí as pessoas começam a tomar decisões sobre o que elas estão falando. Elas começam a se comunicar com outras bolhas, começam a não ser tão resistentes, começam a querer escutar talvez o outro. Então, assim, agora a gente vai passar por uma fase de informar as pessoas que elas estão na bolha, e a próxima fase é o que as pessoas fazem com isso. Talvez amanhã, ou no mês que vem, haja novas oportunidades. Acho que a gente já começou a fazer, né? Você sabe que já está gravando aqui. Já estava gravando lá? Tinha que gravar lá? Não, fica à vontade, cara. Não, é porque senão vai ficar, né? Não tem problema. Teresópolis. Tá nice. O áudio. Foi? Foi. Pode começar? Pode. Peraí, gente, pode ir. Mas você já Tem botou a que câmera colocar o para telefone. funcionar? O que acontece? Rapidinho, Leonardo tá me deixando nervosa. Senta aqui, vai pra onde? Porque eu tô falando um monte de coisa, eu tô achando que tu tá me julgando. Um, dois, três, teste. Expliquei bem?